Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa videoaula. É muito importante que você fique comigo até o final. Nós estaremos falando agora de interesses de Deus na pregação do Evangelho e eu tenho uma proposta muito interessante para oferecer para você, para a sua igreja. Fica comigo e compartilhe essa videoaula com os nossos amigos, nossos irmãos, nos grupos das nossas igrejas, tá bom? Presta bem atenção, projeto Semanas Santas. É um projeto que envolve lares de esperança e o impacto esperança. Então fica comigo, você vai entender bem. Atos capítulo 28, versículo 30 e também o verso 31 diz que por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Você sabe muito bem que Paulo foi o maior pregador do Evangelho do Novo Testamento depois de Cristo, maior plantador de igrejas, escreveu por volta de 14 epístolas, um homem de fé, de oração, que foi muito perseguido. E Paulo era apaixonadíssimo pela cruz, muito apaixonado por Jesus Cristo e pela missão que Deus entregou para ele. Então Paulo, você sabe que no final da vida, como diz Atos capítulo 28, ele foi para Roma, estava preso, estava em processo de julgamento, e Paulo foi obrigado a ficar em prisão domiciliar. Então ele teve que alugar uma casa, estava preso na sua própria casa, provavelmente um soldado romano na frente da sua casa, mas tem um porém aí, né? Paulo recebia a todos os que iam vê-lo. E o que ele fazia? Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Ou seja, Paulo tornou a casa dele um lar de esperança. Mesmo a prisão domiciliar não iria silenciar esse grande pregador do Evangelho. Então a proposta das nossas Semanas Santas é tornar os lares dos adventistas, as nossas casas, um ponto de pregação, assim como Paulo também fez com a sua própria casa, pregando a respeito do reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não for agora, vai ser quando, não é verdade? Então, quais são os objetivos desse projeto? Criar na igreja a consciência que cada crente, cada adventista é um ministro e que cada lar é uma igreja com o propósito de levar esperança aos seus semelhantes. Também temos por objetivo mobilizar os membros para que se envolvam na pregação do Evangelho de uma forma simples, segundo os dons de cada um. E, finalmente, aproveitar a data religiosa da Semana Santa para o evangelismo por meio dos lares dos irmãos, a fim de salvar o máximo de pessoas, né? Qual é a justificativa para isso, além daquela que eu já apresentei? O livro Evangelismo, página 115, diz: a formação de pequenos grupos, como base do empenho cristão, Ellen White diz que foi apresentada por alguém que não erra. É Deus, né? E se há muitos membros na igreja, eles devem se organizar em pequenos grupos para trabalhar não somente pelos membros da igreja, mas também em favor dos incrédulos. Então nós observamos que Paulo era adepto dessa ideia divina de montar pequenos grupos, tornar o lar um lar de esperança para tanto pastorear as ovelhas já existentes, como ganhar outras também. Então nós estamos com um alvo no nosso distrito de 32 lares de esperança no distrito de Açailândia 1. Então nós queremos alcançar, até o final de março, 32 casas abertas, membros do nosso distrito, abrindo as portas, abrindo os lares, para fazer semanas santas, falar de Cristo, assim como Paulo, obcecado por Jesus, fez. Então, o alvo é que cada lar venha levar para Jesus uma alma. Então, imagine que cada casa, cada lar de esperança, levando para o batismo apenas uma pessoa. Já pensou que incrível? Como é que vai ser a estratégia? Muito simples. Número 1, continuar orando por 5 pessoas até o período da Semana Santa, ou seja, 4 semanas de intercessão, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Anotar os nomes para a oração. Então nós sabemos que desde os 10 dias de oração, do Adorai, estudando a lição da escola sabatina, o primeiro Deus, todos estão sendo desafiados, nós devemos orar por 5 pessoas. Então continuar orando por essas 5 pessoas para que elas sejam alcançadas no mês da Semana Santa, né? Número 2, tornar a unidade de ação da escola sabatina em um lar de esperança. No próximo sábado, dia 11 de março. Ou seja, se porventura a sua unidade de ação ainda não é um lar de esperança, então, dia 11/3 é a data para fazer isso. E o diretor de escola sabatina, professor de escola sabatina, líderes da escola sabatina, anciãos, vamos nos mobilizar para a glória de Deus e apressar a pregação do Evangelho usando essa ferramenta muito simples. Então, queridos, nós temos 4 semanas até a Semana Santa. Tempo suficiente para que todas as unidades de ação da escola sabatina escolham uma casa
cada unidade de ação escolhe uma casa para que seja o lar de esperança, para fazer o ponto das Semanas Santas. Então, precisa anotar os nomes dos anfitriões das casas selecionadas e do líder ou professor que será responsável pelo ponto. Então, na letra A aí, coloca aí o anfitrião, né, a casa onde vai ser a Semana Santa, e o nome do professor, o nome daquele que vai pregar, que vai ensinar, que vai passar as lições que nós iremos entregar muito em breve. Aí tem a letra B, tem a letra C, letra D, letra E e etc, né? O alvo é que cada igreja faça aí 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Pode ser que uma igreja pequena faça 2 pontos, mas que venhamos nos mobilizar para isso. Número 3, caso a igreja queira fazer apenas um ponto de evangelismo no mês de abril para alcançar um grupo maior em um salão alugado, um terreno vazio, uma rua, numa escola, deve anotar aqui o nome do local e o responsável por esse evangelismo tradicional. A nossa proposta é tornar os nossos lares lares de esperança, e nós queremos alcançar 32 lares. Mas se porventura alguma igreja querer ir numa outra direção e fazer um ponto de evangelismo, também tem essa possibilidade. Continuando aqui o projeto, 4 da estratégia, dividir os integrantes do Lar de Esperança, que é a unidade de ação do pequeno grupo, em duplas missionárias para irem ao local escolhido para o evangelismo das Semanas Santas. E essa dupla deve receber uma rua para oferecer estudos bíblicos por meio de pesquisa de opinião pública ou para aqueles conhecidos da lista de oração intercessora. Então, imagine, vai ter o Lar de Esperança na casa do irmão João. Imagina aí, né? Seu José, Dona Francisca. O Lar de Esperança vai ser na casa dela. Então, a unidade de ação, o pequeno grupo, vai se reunir semanalmente nessa casa da Dona Francisca, e as ruas nos arredores desse ponto de pregação, essas ruas devem ser distribuídas para as duplas missionárias desse Lar de Esperança, tá certo? Então, vai oferecer estudos bíblicos de uma forma bem arquitetada, oferecer estudos bíblicos para essas pessoas que moram ali na região, e a data para que isso aconteça pode ser no dia 11, um sábado à tarde, no dia 12, que é um domingo, e o mais tardar no dia 18. Então, cada Lar de Esperança tem que ter um alvo de estudos bíblicos, não é verdade? Vamos supor que o seu Lar de Esperança tem 12 integrantes. Dá para formar 6 duplas, e cada dupla trabalhando com 2 estudos bíblicos, mais ou menos, vai dar 12 estudos bíblicos. Então, coloca aí, sugestivamente, um alvo de 12 estudos bíblicos a cada Lar de Esperança. Lembrando que cada Lar de Esperança, que tem uma certa quantidade de adventistas, deve se reunir em duplas, na verdade, oferecer estudos bíblicos e levar pelo menos uma pessoa ao batismo, tá certo? Número 5, a data do início dos trabalhos nos Lares de Esperança, liderados pelas unidades de ação, pelos pequenos grupos, para cultivo e preparo da localidade, será no dia 17/3, que é uma sexta-feira à noite. Ou seja, o Lar de Esperança não pode deixar para se reunir lá na Semana Santa. Negativo, a gente tem que aproveitar o mês de março para que a equipe possa se integrar, a equipe possa se familiarizar, possa conhecer as ruas, pode conhecer a casa onde vai ser feito o trabalho da Semana Santa, etc e tal. Então precisa cultivar, precisa de um preparo para quando chegar na Semana Santa a gente possa ter um resultado extraordinário, né? Com estudo bíblico, com oração intercessora, com mobilização, com pequenos grupos funcionando nos lares de esperança, etc, né? Então o material que deve ser usado a cada sexta-feira no mês de março é usar a lição do PG que se encontra na lição da Escola Sabatina do professor. Se você pegar a lição da Escola Sabatina do professor, lá na parte final, já tem as liçõezinhas do pequeno grupo que devemos usar a cada sexta-feira à noite, tá? E nesse tempo de março vai criar um entrosamento da equipe. Número 6, tarefas e seus responsáveis para os pequenos grupos e evangelismo. Então eu coloquei aqui bem mastigadinho para distribuir as tarefas nesse Lar de Esperança. Quem é que vai ser o palestrante? O professor ou o líder, daí na frente coloca o nome. Lá serão cadeiras ou bancos, né? O sofá, mesas, toalhas da mesa, né? Uma ornamentação, colocar umas flores ali, quem sabe colocar um letreiro na parede com o nome ali do pequeno grupo, do Lar de Esperança, né? Nós iremos aproveitar carona com Impacto Esperança, que é a entrega do livro Grande Conflito, pode colocar isso também na ornamentação. Vai precisar de uma caixa de som, não sei, se for necessário, microfone, veja cabos para extensão e áudio, né? Vai usar um projetor de vídeo ou a televisão? Se na casa já tem o Wi-Fi, daí coloca o Wi-Fi na televisão para cantar os hinos, na verdade, transmitir ali a palestra. Vai usar um computador, um DVD, vai ser uma tela de projeção ou vai ser uma parede branca, né? Vai colocar uma faixa na frente da casa, né? O Lar de Esperança, convidando os vizinhos. Vai precisar de carro de som, carimbo,
recepção, obviamente, que precisa ter, né, pelo menos uma ou duas pessoas na entrada da casa dessa pessoa para receber os vizinhos, os amigos, os familiares. Lógico, vai precisar de uma equipe de música, uma ou duas pessoas para cantar, um lugar de oração, vai precisar de um sonoplasta, aquele que vai ficar operando o computador, ou quem sabe a televisão, o som, se for o caso. Tem que ter alguém responsável também pela visitação, pelos estudos bíblicos. Afinal de contas, o Lar de Esperança foi dividido em duplas, e cada dupla tem uma rua que já foi entregue, né? Quem que vai ficar responsável pelo lanche? Um Lar de Esperança não pode faltar pipoca, suco de caju, de cajá, né? Bacuri, enfim. Vai fazer sorteios? Teremos brindes nesse Lar de Esperança. Ação social, às vezes o Lar de Esperança está numa região bem simples, numa comunidade que precisa de algumas ações sociais. E eu vou colocar aqui um vídeo explicando como fazer uma ação social de sucesso, tá? Precisa de alguém para cuidar das crianças, porque você às vezes tem um auditório muito misto e não dá para falar para adultos e crianças ao mesmo tempo. Pode separar, numa sala fica as crianças ou ali no quintal e os adultos ficam na sala. Uma dinâmica, dicas de saúde toda noite, seria interessante falar sobre saúde, né? Uma alimentação natural. A iluminação do local tem que ter uma boa preocupação com isso. Quem que vai ajudar a abrir a Bíblia, né, para as pessoas que lá estão? E o batismo, se vai ser no próprio Lar de Esperança, na igreja, imagino que seja na igreja, né? Ver a questão de água e batas. Agora, no item 7, diz que no dia 18/3 ou no dia 25/3, a dupla deve ir à rua que lhe foi designada no item 4. Ela já está dando estudos bíblicos lá, já está familiarizada com aquela rua, já fez pesquisa de opinião pública, mas a dupla no dia 18 ou no dia 25 de março precisa ir lá novamente para contar quantas casas tem na rua dela. Então imagine que o seu Francisco está com o seu José, né? O Lar de Esperança é na casa da irmã Francisca e na rua lá que é Epitácio, imagine na rua Epitácio. Beleza, a dupla vai lá e conta quantas casas tem. Tem 50 casas. Então, essa dupla vai orar pelas 50 casas que está na incumbência deles, orar pelos moradores dessas 50 casas e, ao mesmo tempo, vai saber quantos livros devem ser adquiridos para entregar no Impacto Esperança, que vai ser no dia 1º de abril, que é no primeiro dia da Semana Santa. Então, tudo está bem amarradinho, está bem articulado, muito, muito claro. Então, imagine essas duplas se familiarizando com o Lar de Esperança, com a rua que foi designada para ela, cada dupla com a sua rua, está orando, está oferecendo estudos bíblicos, contando quantas casas tem, e vai saber quantos livros levar no dia 1º de abril, não é verdade? Que é o livro Grande Conflito, no valor de R$ 1,50. O livro também vai servir de convite para chamar as pessoas para o seu ponto de pregação. Então imagine você chegando na casa da pessoa no dia 1º de abril, já orou por ela nem sabia disso, já contou quantas casas tem, vai anotar o nome dela, entregar o livro, fazer o convite para ela ir no ponto de pregação, que é na mesma rua, na casa da irmã Francisca, aqui no meu exemplo, né? Vai ser extraordinário isso. Agora, no item 8, além da oração intercessora, dos estudos bíblicos, do pequeno grupo, já funcionando no mês de março, ter o número de casas da rua também é importante. É necessário também realizar projetos sociais para as famílias carentes próximas ao Lar de Esperança. Você pode levar ali um médico, pode levar um dentista, uma enfermeira, um nutricionista, uma cozinheira vegetariana, etc, etc, um professor de educação física, né? Tantas coisas mais, um advogado para dar consultoria jurídica. Mas no item 9, para fechar, depois de seguir o passo a passo que foi explicado nessa videoaula, o líder deve escolher a data do início do evangelismo das Semanas Santas. Muita gente vai começar no dia 1º de abril, que é o início da Semana Santa, no dia da entrega dos livros, mas outros vão começar uma semana antes, outros vão começar um pouquinho depois. O mais importante é que quando você anotar a data ali que vai começar o evangelismo, que seja dia 1º de abril, que se pregue 14 noites nesse Lar de Esperança. A pregação consistente, ensinando a liçãozinha, usando a televisão para cantar e para dar o estudo de uma forma mais didática, né? Tendo uma pipoquinha, um suco, uma recepção calorosa, visitação. Meus irmãos, nós iremos batizar no mínimo 32 pessoas em 32 lares de esperança. Portanto, eu digo para você, trabalhamos e suamos agora e tiraremos férias no céu. Eu estou comprometido, e você? Qualquer dúvida, me procure aqui no WhatsApp ou no próprio vídeo. Deus abençoe a todos.